eu estava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora no próximo mês? O que vai entrar na minha conta? O que vai restar? Estava bem angustiante, assim, sabe? Olhar para a janela no sentido de assim, meu Deus, será que hoje eu tenho coragem? Será que hoje eu vou ter coragem? Porque assim, eu não vejo saída. A minha situação estava muito ruim, muito ruim. Como que se deixou ir até para lá do fundo do poço, assim, não tem nem... O fundo do poço até seria um bom lugar. Eu já consegui um bocado de outras coisas, entendeu? Pelo menos assim, a ver que tinha a tal da luz no final do túnel, que tinha coisa que eu podia fazer, e a partir daí eu passei a não olhar mais a janela como um lugar onde eu pudesse me lançar, entendeu? Mas um lugar onde eu pudesse ver o sol. Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois do curso, entendeu? Eu ainda não posso tudo, mas hoje eu já posso até sonhar, né? Que eu não sonhava mais. Você, com esse curso, com seus vídeos, pode ter certeza, você planta uma semente de esperança no coração de cada pessoa que clica ali. Meu nome é Elizabeth, eu moro em Santa Catarina, no município de São José, tenho 58 anos, tenho uma mãe de 84 de quem eu cuido, a dona Terezinha, tenho uma neta, a Laura, e um filho, o André. Mas me conta, mulher, o que estava acontecendo na sua vida quando você me encontrou? O que aconteceu que você entrou no caos financeiro? Me conta aí, como tua história antes de me conhecer, por que você me conheceu? Na verdade, eu me identifiquei vendo os teus vídeos, principalmente porque você diz assim, ó, eu queria ser aprovada. E, assim, foi uma coisa que me bateu muito forte. Eu, por acaso, eu estava... de vez em quando a gente fica zapeando na internet, mas eu procuro conteúdos que me interessem, né? E aí o tema, assim, faça sobrar o seu dinheiro, mas como? E só a chamada já me interessou. E aí, nessa de faça sobrar o seu dinheiro, zero dívidas, mas como? Isso não existe. Mas aí eu comecei a ver uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pois é, porque tudo tem uma razão de ser, quando a gente não nasce no caos financeiro, a gente não vive no caos financeiro, e de repente a gente se vê num caos financeiro, e aí fica pensando assim, mas por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por que não sei o quê, tem coisas mais profundas, né? E me bateu muito, assim, a história de eu queria ser aprovada, por conta de querer ser aprovada, a gente faz muita coisa, as coisas assim que racionalmente não se faria. E a gente não vai se dando conta e vai tocando um dia pelo outro, assim, né? Eu sempre fui muito obediente, eu sempre fui muito carente, eu sempre quis que a minha mãe me aceitasse, que meu marido me aceitasse, que todo mundo achasse que eu sou bem certinha, eu sempre fui a boazinha. Nessa história de ser a boazinha, me envolvi com pessoas e fiz pagamentos que eu não devia, mas assim, para poder ajeitar o lado e ficar tudo bem, e eu ficar, no final das contas, eu não sei se é para eu ficar bem, mas para ver a pessoa bem, eu acabei me prejudicando. Da mesma forma também que uma coisa que me ajudou a entrar nesse buraco, meu filho, ele tem problema com dependência química, né? Atualmente está em recuperação, que é um processo, uma hora levanta, outra cai, outra hora levanta, outra hora cai. Agora eu tenho a esperança de que seja uma levantada mais prolongada, se Deus quiser, há de ser permanente. E nesse processo dele, a dependência, ela é uma doença social, né? Então, assim, ela adoece toda a família. O pai dele já faleceu faz 3 anos, sei te dizer que viver com isso, com alguém que você ama muito e ver que a pessoa está se perdendo, se matando aos poucos, é muito complicado. E nessa história toda, muitas despesas também, além de algumas internações, despesas para, você vai ter que dar tanto, porque senão ele vai morrer, porque senão a gente vai matar, e sabe assim, processos bem delicados. Nessa história toda, aí uma hora o pai sobe o morro para levar grana para traficante, outra hora... E assim, o que tem de verdade, o que tem de não verdade nessa história toda é só a preocupação dos pais de querer que o filho sobreviva, de que o filho não morra, de que aquela ameaça não seja uma ameaça verdadeira. Enfim, as despesas que ele apresentava, né? Eu estou devendo fulano, estou devendo ciclano, estou não sei o quê, eu tenho que sumir daqui. Então, tudo isso foi também ajudando.
Paralelamente, ele arrumou uma filha, que hoje está com 13 anos. E aí, uma relação bastante conturbada, arrumou a filha, mas depois eles viviam mal e depois se separaram. E nessa separação, depois muita briga, muita puxa e enfim, despesa de pagamento de pensão para ele não ser preso. Um processo de, assim, vai. E aí eu encarei num determinado momento da vida, estou tentando fazer uma síntese, porque a minha vida é esse caos mesmo, né? Eu encontrei o que ele chamou o tal do consignado, né? Desconto em folha, etc. e tal, lá nos idos. E desde lá eu tenho consignado em folha. E você trabalhando no meio disso tudo? Ou você já estava. Você hoje trabalha, né? Hoje eu sou aposentada. Você aposentou já, entendi. Então, Isso, nessa época, você trabalhava, tinha uma vida profissional ali, estava na fase ativa, e aí você começou a fazer empréstimo por conta dessa situação familiar. Isso, exatamente. E assim, nossa, pagar advogado, eu nunca tive, assim, na verdade, quando eu era solteira, antes de eu me casar, eu tinha lá uma reservinha, ganhava pouco, 2 salários mínimos, mas para a época, né? Aí eu conseguia juntar, fazer uma aplicação e tal. Aí eu me casei, porque eu fui criada, tem que casar para se amparar, assim, eu escutava esses discursos, eu escutava outras coisas, mas aquilo que pesava mais era aquilo que estava dentro da família, né? E aí, como a minha mãe era uma mulher separada, ela dizia assim, não, tem que casar, porque ser separada é muito difícil, porque se você pode ser sozinha, as pessoas julgam muito, tal, não sei o quê, não sei o quê. Bom, casei. Aí eu casei, e aí eu construí uma casa, e aí nessa construção da casa as minhas reservas também se foram, e depois o tempo passou, a parte bonita da história passou também, depois a gente se separou, e aí nessa separação voltei para a casa da mãe, e aí fiquei um tempo lá, e aí assim, a ideia de juntar dinheiro já não estava mais tão presente, enfim, as coisas foram se complicando, eu não sei, se eu for pensar assim, rapidamente é difícil de explicar, porque tem uma razão, mas assim, é uma derrocada, né? Depois disso daí eu casei de novo, aí comprei um apartamento, aí nós fomos morar, começamos uma vida, a gente prosperou um bocado, aí eu tive problemas com o meu filho, que começou na independência, aí acabei me separando de novo, o companheiro com quem eu vivia na época, ele disse assim, para minha mãe, que ele gostava muito de mim, mas com o meu filho não dava. E eu entendo, assim, lógico, é muito difícil. Quando é o filho da gente é difícil, imagina quando é o filho do outro, né? Aí, nessa situação, fiquei sem pagar a prestação do apartamento, aí depois entrei com o advogado para poder tentar reverter um processo que durou praticamente quase, sei lá, uns 15 anos para poder, nesse ano, né, eu consegui obter êxito no acordo com a Caixa Econômica, mas isso foi antes da idade, infelizmente, que podia ter sido junto. Mas, enfim, consegui fazer um acordo judicial, assim, consegui quitar o imóvel, porque estava perdendo. Mas me conta um pouco mais. No meio desse caos financeiro, antes de me conhecer, chegou ao ponto de você ter um imóvel e quase perder ele para leilão? Me conta um pouco sobre isso. Exatamente, teve. Ele só não foi para leilão porque eu entrei com um advogado, assim, um amigo que já morreu, ele me arrumou um advogado, então, ele é meu amigo, ele vai te ajudar, tal, não sei o quê. Ele me arrumou também um título da dívida pública, e aí a ideia era quitar o imóvel com esse tal título da dívida pública. Não sei dizer muito especificamente detalhes, mas enfim, fui lá, falei, fiz, assinei papel, fiz o que era para fazer, aí nisso, não é para ficar o nome dela no Serasa, não é para ficar o nome dela no SPC, aí estava, daí eu fui, depois o advogado sumiu, depois a coisa, aí eu estava assim, todo dia eu dormia pensando, amanhã vão levar o apartamento, amanhã vão levar, amanhã vão... E você morando no apartamento? E eu morando no apartamento. Caraca, então você dormia com a dúvida se seu imóvel... Cara, como é que era isso para você? Como é que você se sentia nessa época? No começo, assim, todo dia eu pensava se eu me jogava da janela à noite, né? E aí, depois passou o tempo, aí eu comecei a aceitar que, bom, eu estou aqui, mas como eu não tenho condição de pagar, então vai acontecer o quê? Eu estava com o tal do processo, a Caixa entrou com o processo da Caixa obviamente anda mais rápido, mas chegou num determinado momento que o juiz disse assim, bom, tem alguém
dizendo assim, eu quero fazer um acordo e vocês estão querendo, né, a Caixa querendo... Então, Tomar assim, a casa. são 2 processos com o mesmo objeto, né, com o mesmo objetivo, um querendo pagar e o outro querendo cobrar, mas assim, estava truncado, então tinha que desenrolar. Nesse desenrola, eu peguei informações assim, com pessoas entendidas, que assim, isso vai demorar um tempinho. Então eu fiquei vivendo pelo tempinho que eu tinha para ficar, entendeu? Caramba. Depois aí eu consegui um advogado. Aí, resultado, a gente fez um acerto, ele passou a ser o advogado, porque o outro não tinha contato, sumiu, assim foram anos, e aí ele deu entrada, ou retomou lá da onde estava, e o resultado disso foi depois, assim, eu tive que arrumar um valor para poder fechar o acordo, né? Mas, enfim, foi fechado. E esse dinheiro que foi arrumado foi assim, foi arrumado um dinheiro emprestado, pelo qual eu tinha que pagar uma parcela, mas a ideia era, bom, já que não perdeu, agora vende para poder pagar o que está devendo, entendeu? Aí você vendeu o apartamento? Não cheguei a vender, meu filho tá morando lá hoje, ele está à venda. Assim, o propósito, quando o dinheiro foi arrumado emprestado para quitar, a ideia é assim, ó, vou arrumar esse dinheiro emprestado, aí, depois que quitar, depois que acertar, aí que o imóvel fica sendo de propriedade, põe o imóvel para vender, que é para poder pagar... Pagar a dívida. Isso, para pagar a dívida. Mas não pagou. O imóvel ficou lá, graças a Deus, mas aí ficou o empréstimo para você pagar. Exatamente. Na verdade, aconteceu... Essa parte, assim, é bem delicada, porque foi assim, o meu filho conseguiu, com o pai dele, esse dinheiro emprestado, aí o pai dele fez um financiamento, alguma coisa no banco, e aí conseguiu esse dinheiro para poder quitar, porque era mais vantajoso para ele quitar o imóvel do que ter que arrumar um lugar para o filho morar, né? E aí a prestação era 1.000 e alguma coisa. Dessa prestação, eu cheguei a pagar assim uns 10 mil. Aí depois passou um tempo, quando o pai dele faleceu, aí essa dívida foi quitada por seguro, alguma coisa assim. Sim, aí acabou. E vamos lá, agora vamos conversar só da sua parte, Beth, da parte que era seu dinheiro, seu CPF, suas coisas. Quando você me conheceu, o que estava acontecendo com você de fato? Você recebia sua aposentadoria e estava acontecendo o quê? O que tinha de dívida? O que acontecia todo mês? Todo mês estava cada vez, na verdade nem sobrava, mas cada vez estava reduzindo a parte que eu podia pegar para poder mexer em alguma coisa. Eu tinha cheque especial, tinha um crédito pessoal, CDC, não sei como é que é isso, não é o nome, 2.900, o limite do cheque especial de 5 passou para 9, e aí daqui a pouco eu estava pagando mora, atraso, não sei o que, eu não juro que estava ali embutido, que era sempre mais, todo mês mais, e daqui a pouco eu não consegui mais nem cobrir os cheques. Sim, eu vou te pedir licença para te perguntar, Claro, se você não se sentir confortável, eu não posso essa parte, tá? Quanto que é seu salário? O meu salário, você quer saber o meu salário bruto ou salário líquido? O que cai na conta, o líquido lá, depois dos consignados? Cai na conta hoje, 3.700. E você está me falando que com esses 3.700 você tinha 9 mil de limite e mais uma parcela de 2.900? Não, 2.900 era um limite de crédito, assim, que podia pegar, né? E o 9 mil era o limite do cheque especial. 2.900 era o quê? Eu não entendi essa parte. É que crédito pessoal, tem um limite de crédito pessoal que o meu limite era 2.900, que eu poderia mexer ou não, né? Mas assim, eu não estava mexendo até então. Esse era o limite. Esse era o limite da conta, o negativo da conta, aquele que ficava disponível. O que ficava era tipo assim, eu tinha o limite do cheque especial, é um limite que está lá que se eu precisar eu vou pegar, né? Assim. E aí ainda tinha um limite de crédito pessoal, que era 2.900, se eu precisasse pegar, eu pegava. Entendeu? Agora eu entendi, é um empréstimo. Então na verdade, tinha 9 mil que ficava negativo na conta e mais 2.900 de empréstimo para você poder pegar emprestado. Isso, eu consegui zerar esses 9 mil e esses 2.900 fazendo refinanciamento do crédito, do consignado, né? Consegui, mas como eu era uma pessoa bem boazinha, aí assim,
dívidas foram se apresentando, e aí assim, não, vamos quitar essa então, vamos quitar aquela, já que eu não consigo limpar o meu nome, vamos limpar o seu nome, vamos não sei o quê. E aí, nessa eu fui, entendeu? Entendeu? Eu não tô falando assim que eu fui inconsequente, eu fiz sem raciocinar. Sem saber o que você estava fazendo direito. Na verdade, eu acho que eu sabia, mas assim, eu não tinha o peso de, poxa, se eu fizer isso, a consequência disso, entendeu? Eu não estava refletindo. Eu queria ser aprovada, na verdade, até então. E vamos lá, então você estava nessa história de tô com esse limite de 9 mil, tenho mais o limite de empréstimo, você usou todo esse crédito? Usei. Na verdade, nem usei todo o crédito, mas depois ficou tudo num bolo só, né? Tá. E quando você me conheceu, como é que estava a situação? Quando você me viu na internet, como é que estava essa dívida, essas dívidas todas, o estágio delas? Impagáveis. Na verdade, assim, quando eu olhei o vídeo porque alguma coisa me chamou. Eu sou muito uma pessoa de fé, eu acredito muito que tem uma história de Deus assim, pô, já fez tanta burrada, já fez tanta besteira, vamos ver se agora botamos ela no trilho, sabe? Eu penso muito nisso, assim, não é à toa que eu acessei o vídeo. E eu estava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora no próximo mês? Meu Deus, como é que eu vou pagar passagem? Entendeu? Eu não posso pagar Uber, eu tenho que pagar o lanche da minha neta, assim, as coisas mais prioritárias, assim, o que vai entrar na minha conta, o que vai restar. Estava bem angustiante, assim, sabe? Eu voltei para aquele estágio de olhar para a janela no sentido de, assim, meu Deus, será que hoje eu tenho coragem? Será que hoje eu vou ter coragem? Porque, assim, eu não vejo saída. A minha situação estava muito ruim, muito ruim. É difícil até um pouco de falar, porque como que uma pessoa que, na realidade brasileira, assim, eu não ganho mal, como que se deixou, eu me cobro muito isso, sabe? Como que se deixou ir até para lá do fundo do poço, assim, não tem nem... O fundo do poço até seria um bom lugar, entende? E aí, quando eu vi assim, eu pensei, isso não é... Mas eu vou olhar, né? Assim, mais alguém querendo contar uma historinha, contar uma história triste, ver se a gente se comove, porque tem tanta coisa, tem tanta ilusão vendida na internet, né? Eu relutei bastante, sabe? Porque, assim, como é que eu vou assumir mais uma conta se eu não tenho dinheiro para pagar? Eu não tenho cartão, eu não tenho sei o quê. Eu fui perdendo ao longo do tempo, assim, até tinha um cartão, um limite de 6 mil. Eu não fui sempre assim caótica, entende? Entendi. Foi ficando. E aí, eu fui ouvindo, como eu falei, assim, bateu muito forte essa coisa de querer ser aprovada, assim, mas aí se a pessoa diz assim, pô, eu quero ser aprovada, eu fiz um monte de besteira, mas eu consegui consertar, como eu penso muito do ponto de vista estatístico, assim, se tem um caso, é sinal de que não é assim para todo mundo, né? Se teve um caso que deu certo, quem sabe mais um outro pode dar certo, né? Foi a partir daí que eu comecei a ver. Na primeira vez que você lançou uma semana lá, que era para a gente ver, eu assisti tudo, tal, não sei o quê. Quando chegou no momento de assumir o curso, né? De fechar com o curso, daí assim, poxa, eu não tenho como fazer isso. Porque aí eu fiquei só no limite do, é cartão, não tenho cartão. Bom, e se tiver cartão também não vou ter como pagar, então assim, não tem como fazer. Mas com a primeira semana, aquela semana que eu fiz, eu já consegui um bocado de outras coisas, entendeu? Pelo menos assim, a ver que tinha a tal da luz no final do túnel, que não era um trem, consegui ver também que tinha coisa que eu podia fazer, eu não sabia o todo, aí, mas eu cheguei a mandar pergunta, inclusive, sobre assim, tá, mas quais são olha só que coisa mais ingênua, mas eu perguntei isso, assim, mas quando você fala de hierarquias do banco, que hierarquias do banco você se refere? Porque a hierarquia do banco até então, para uma pessoa comum que nem eu, é o quê?
É o gerente, é o atendente, é o caixa, né? Assim, essas são as pessoas com quem a gente tem contato. E eles é que são o gerente da conta vem ali e diz assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, e a gente aceita, né? Vai fazer o quê? Eu fui no banco certa vez e aí, assim, poxa vida, estou numa situação assim, mas eu estou vendendo meu apartamento, então daqui a pouco eu vou conseguir melhorar um pouquinho, eu queria resolver isso. Não tem o que fazer, mas a gente faz o seguinte, faz assim, fulana, para alguém que estava do lado. Libera R$1.000 para ela pagar 12 parcelas de 100 e pouco, não sei o que, e sair de lá feliz da vida. Não resolvi porcaria nenhuma, arrumei mais uma dívida, entendeu? E assim, eu fiquei contente que a gerente pelo menos fez alguma coisa por mim. A gente tem muita ilusão, né, de a gerente é meu amigo, essas coisas que você fala com bastante propriedade, tudo isso assim foi desvendando. E a partir daí eu passei a não olhar mais a janela como um lugar onde eu pudesse me lançar, entendeu? Mas um lugar onde eu pudesse viver o sol, assim, a diferença é muito gritante. Eu fico um pouco emocionada com isso, porque eu fiquei pensando, pô, como que pode aquela guriazinha ali que tem idade para ser minha filha, como que pode aquela guriazinha ali que, né, fala umas coisas assim, como que pode você tocou o meu coração, entende, assim, né, com os ensinamentos, obviamente, mas eu digo assim, você não vai só para coisa técnica, você fala das pessoas, você fala, você mexe na humanidade, né, assim, eu já estava me perdendo, entendeu? Hoje, por exemplo, eu passei um batom, porque não, ela disse que a gente tem que estar bem, tal, não sei o que, eu quero mostrar para ela que eu também, assim, em determinados momentos, quando eu estou feliz ou quando eu estou para a guerra, assim, eu quero ir melhor, né? Aí eu passei um batom, faz tempo que eu não passava. Tá tudo bem. Eu comprei tinta para o cabelo, faz tempo que eu não vou num salão de beleza, né? Mas eu já estou me vendo assim, né, um pouco mais adiante, assim, eu retornar para coisas que para os outros não tem importância nenhuma, mas para quem não faz porque quer economizar, tem muita diferença. Assim. Sim. Pela primeira vez eu vou ter coragem de falar disso que você acabou de falar. Eu tinha muito medo de falar, porque eu pensei em tirar minha própria vida. Do jeitinho que você falou, assim, se olhar para a janela e falar assim, pro meu não foi olhar para a janela, foi para olhar para um vidro de remédio. E falar assim, cara, podia acabar com isso aqui, né? É só tomar esse remédio que eu vou morrer. E não é só você que passa por isso, né? Então, apesar de eu falar pouco disso, isso é uma realidade que eu decidi começar a falar, mas dá medo, né? De parecer o que você falou, assim, de... E aí foi uma longa conversa que a gente teve ontem aqui, porque eu tava com medo, né? Do tipo, vai parecer que eu tô querendo manipular as pessoas emocionalmente, do jeitinho que você falou aí. E seu depoimento agora só confirma, porque a Valdirene, ela vai falar um pouco disso, e aí tá aí seu depoimento também falando que isso acontece e que às vezes a gente não percebe que é o olhar para a janela, é o olhar para o remédio, é o falar que a pessoa queria morrer. São pensamentos suicidas, isso tem nome, tem diagnóstico, e aí começa daí, aí vai para isso que você falou, eu não compro mais a tinta no meu cabelo, porque eu ainda não vivi isso, sabe? Eu tô com 34, eu tenho uma amiga que tem 32 e já pinta o cabelo, mas eu nunca vi o cabelo branco, eu quero ver como é que vai ser, porque deve ser agora. A minha mãe demorou para ter cabelo branco, então eu acho que a genética lá de casa é lá pelos 36. A minha irmã começou a ter cabelo branco com 36. O meu deve estar chegando. Então, a gente não tem às vezes, essa tangibilização, a gente que é jovem, né? Do quanto é uma coisa simples, mas que incomoda, né? Você tá vendo o fiozinho branco ali, você sabe que é só passar uma tinta, que é 30, 40 reais, às vezes 100 reais ali para aplicar, de tudo junto, né? Quanto que tá hoje para comprar uma tinta e aplicar? Dependendo da tinta, tem tinta até de 10 reais. E aí é uma coisa tão pequena que você economiza, ferra com a tua autoestima. Fazer uma manicure, assim, ó, tá 30 reais. Não é nenhuma fortuna, né? E não vai no salão para economizar, não vai fazer o cabelo. E assim, eu tenho cabelo branco desde 15 anos. O meu filho, desde 8 anos, tem cabelo branco. Olha, genético. Né? E aí,
E aí eu fui criada, a minha geração, uma geração de cabelo pintado. Eu acho fantástico que hoje está muito bom para viver, porque hoje a mulherada está assumindo os cabelos brancos, eu acho muito legal. Eu não consegui ainda essa transição, assim, né? Eu me viro lá, cada 2, 3 meses eu compro um pote de tinta, assim, de 10, 15 pila. Mas eu ainda não consegui assumir, entendeu? Mas eu penso, eu agora sou outra, né? Então, agora, como eu sou outra, o curso, a equipe, você, eu digo assim que depois, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois do curso, entendeu? Os vídeos me deram, os vídeos que você tem na internet, eles me deram uma injeçãozinha de ânimo, assim, sabe? Foi aquele um pouquinho. E aí, quando eu cheguei a decidir, assim, foi nos 45 do segundo, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dar jeito, como é que eu vou me virar, porque daí é esse valor e tal, e aí, assim, ia sair meu pagamento depois, aí, meu Deus do céu, mas aí se eu mexer, porque se eu mexesse antes na minha conta, não descontava tudo, porque o dinheiro entra num dia, e aí o banco pegava no outro dia, e aí eu fiz isso, confesso, eu fiz isso, sem constrangimento, entendeu? Porque eu tinha que tomar uma decisão, não tinha mais o que fazer. O que eu precisava estava para além das coisas que eu já tinha visto, eu estava com pressa, né, daqui a pouco dar uma sede, assim, quando a gente começa a ver os vídeos, né, o meu caso, dá uma sede e diz assim, bom, mas eu quero saber mais isso, tá, mas como é que eu faço isso? Mas aonde que eu faço aquilo? Quando começa a história dos porquê, tá, porque eu já entendi, eu entrei no caos, e aí, assim, né, eu vou ter que sair disso, eu sei que é possível sair, eu já entendi, aí agora, como é que eu vou sair? Só através do curso mesmo, não tinha como, não dá para tudo, porque a gente tem muita trava, a gente não tem, o que você fala é fundamental, e seria fantástico que daqui a pouco pintasse, de repente, do MDZ um projeto para encaminhar para as escolas, para as crianças já aprenderem de pequena a lidar com o dinheiro de uma forma racional, de uma forma de entender que o dinheiro não é só para pagar boleto, mas também não é só para fazer festinha, então tem que dividir as coisas, tem que ser para realizar sonho, tem que ser para pagar conta também, porque faz parte da nossa natureza, né? Mas, assim, para realizar sonho, para ajudar o outro, mas é uma coisa de cada vez, tudo bem organizado, e quando a gente não tem isso, a gente vai fazendo. Na minha família, existe, assim, padrões, né? Tem meu irmão mais música, que é o meu filho mais velho, que ele, assim, ele já nasceu pronto, ele já nasceu organizado, então ele é todo certinho com tudo, sabe? Ele se organizou para comprar o primeiro carro, tal. Enfim, ele nunca passou por perrengue. Meus outros irmãos também são mais organizados, assim, mas eu acho que eles também tiveram uma vida mais livre, assim, de poder fazer mais escolhas. Eu não fui muito treinada para fazer escolha, eu fui treinada para obedecer e tinha que dar, tá certo, ótimo, não tá certo, sabe? Tinha que ser boa estudante, tinha que ser boa não sei o quê. Eu tentava fazer o meu melhor, mas nunca foi muito suficiente também. Eu não fui treinada e não fui orientada para a educação financeira. Tem algo também, né? Você está com 59, então você é lá de 64. Você tem idade da minha mãe. Então, assim, é uma época que, apesar do feminismo achar que feminismo é a mulher poder, enfim, sei lá o que o pessoal acha que é feminismo, mas nessa época a mulher, ela não tinha voz nenhuma, né? Ela tinha que fazer ali o que ela... Enfim, era uma cultura que era muito além da mulher mandar em casa. Era a mulher não ter voz, literalmente, para nem da própria vida e ter que ser perfeita, ter que agradar tudo. Então, eu vejo muito isso na minha mãe. Você está contando um pouco da história que eu tenho que fazer, né? Existe uma cultura que a gente produz na sociedade, mas a gente também reproduz, né? E, assim, o caso, a minha mãe não foi nem criada pela mãe dela, tem uma história também bem delicada, e aí ela fez o melhor que ela pôde, mas o melhor que ela pôde com 17 anos a minha mãe casou, porque a minha mãe foi, com 7 anos, já foi rolar para a casa dos outros por estudo e comida, não deram estudo, cobravam muito trabalho dela, então com 17 anos ela casou literalmente para se amparar, porque daí ela ia sair daquela situação de ficar sempre de favor, ela não recebia nem salário, foi uma condição análoga à escravidão, mas era comum, isso era um padrão, né? Mas comum, e não era só com pessoas de cor, não. Eu entrevistei uma colega sua, Lucília, que com 7 anos foi morar na rua.
Ela era menina de rua. Casou aos 17. Só teve a sorte de casar com alguém bom. Casou para sair da rua, sim, para sair daquela vida, mas esse é mais comum do que a gente imagina. E a minha mãe desde os 7 trabalhou, não recebia salário, e aí com 17 ela casou para ter uma casa para ela, para morar, para ter alguém que cuidasse dela, porque até então ela só cuidava dos outros, né? E a gente está falando da sua mãe com 7 anos, a escravidão já tinha acabado, né? Mas tinha acabado só no papel, né? Bem, mas era um padrão, né? Pegar as meninas do interior, ou as meninas que, assim, que não tem pai e mãe, assim, que vivem na casa de alguém, de uma tia, de alguém que dá uma força, e botar na casa de alguém para trabalhar, era um padrão. Hoje ainda existe bastante isso, mas antigamente era comum, né? Mas assim, eu tomo muito cuidado por ser uma pessoa branca, então eu sei que eu não tenho ideia, né, do que é o outro lado. Muito pelo contrário, então eu tenho muito respeito por isso. Eu tive uma amiga que me educou muito com relação a essas coisas, e aí eu acho que eu aprendi um pouco, e a gente fala de uma escravidão que acabou, mas que não acabou, que ela acabou no papel, não podia mais, hoje é errado, mas que ela ainda acontece, e que se a gente for pensar um pouco, acho que essa é uma bronca que eu levanto muito, que financeiramente falando, existe uma relação de escravidão do sistema financeiro com a pessoa física, principalmente com o trabalhador que ganha ali seus 1.000, 2, 3, 4, 5. Normalmente a pessoa que ganha 7 para cima, ela já tem um pouco de instrução. Então rola uma parada de renda, assim, sabe? Mas às vezes, independe do quanto a pessoa ganha, ela começa a viver uma vida de escravidão mesmo. E é louco isso, por mais que o exemplo seja muito pesado, acaba sendo assim, sabe? Então, obrigada pela tua contribuição de novo, viu? Tua história é muito bonita, a história não só sua, da sua família, né? E o que eu quero te perguntar é o seguinte, Beth, vamos lá. Você falou do meu conteúdo e teve uma coisa aí que você me falou que eu não pude deixar de ouvir. Eu tô com uma culpa. E eu odeio carregar culpa. Sabe qual que é a culpa? É a culpa de que tem alguma coisa que eu tô deixando de falar e que as pessoas estão demorando muito para tomar uma decisão. E não é a decisão de fazer o curso, porque meu curso está todo de graça na internet. O problema é que você tem que assistir 4.000 vídeos e fazer uma engenharia reversa ali para juntar tudo que eu falo em tantas lives e tal. E você falou algo que me chamou a atenção. Você falou assim, ó, eu escutei seus conteúdos, eles me deram uma esperança, eles me fizeram enxergar algo, eu já mudei muito, e a ideia é exatamente essa, o conteúdo não é só para... Mas eu não entrei no curso, eu acabei entrando na próxima turma. Cara, o que você acha, assim, que faltou? O que você acha que você ainda não enxergava? O que você acha que fez você não conseguir tomar uma decisão e acabar procrastinando, assim, para mais meses? Como é que você enxerga isso? Sem julgamento, tá? Tô perguntando de curiosidade mesmo. Quando eu participei da primeira semana, porque, como eu falei para você, eu participei da primeira semana e participei da segunda, e eu tomei a decisão na segunda, é porque eu não tinha nada mesmo. E eu estava cheia de medo ainda. Eu ainda tinha medo. Medo do quê? Me conta um pouco. Era o medo de não conseguir pagar e ter mais uma dívida, entendeu? Assim, eu nem cheguei a avançar, porque todos os possíveis cursos que me interessam e que são de graça na internet, eu procuro me meter, porque eu tenho que fazer alguma coisa para sair um pouco da minha rotina, que é muito... cansativa, né? E aí, essa história de fazer o MDZ, eu fiquei bem feliz da vida, mas quando chegou nessa, eu não posso porque eu não tenho. Eu já estava me limitando também, entendeu? Porque como eu já estava numa situação muito ruim, que legal, poxa, a vida é isso, começou só... cada um tem um tempo também, né, de maturação. Quando, a segunda vez que eu entrei, quando eu fui para decidir do curso, foi nos 45 do segundo, como eu falei, e aí, mas eu fui com medo mesmo, entendeu? Você foi com medo mesmo de fazer mais uma dívida e não ter resultado. Porque eu tinha feito uma coisa antes que foi bem interessante, eu revi um bocado de coisa, imprimi uns papéis, porque eu tenho um hábito de guardar moeda. E aí eu peguei a minha moeda, fui lá e imprimi um monte de coisa que eu não tenho impressora em casa. Aí mas eu fui lendo, assim, que era a minha leitura noturna, inclusive, né? E aí, poxa vida, mais isso, mais aquilo, mas isso eu tinha que ver de novo, aquilo eu tinha que...
cada coisa que eu vi que eu tinha que aprofundar, aquilo ali só me reforçou assim, não, mas eu tenho que entrar no curso, por quê? Porque daí eu vou ter uma condição de ver de lá de dentro o que é isso, o que é aquilo, como que faz. Porque quando você deixa muita coisa, você fala assim, ó, não, porque tem um documento assim, assado, tal, não sei o que você encaminha para cá, que encaminha para lá, mas no curso a gente tem isso com mais facilidade, é isso que eu quero dizer. E assim, Entendi. eu não falei isso para que você, pelo amor de Deus, não quero. Eu nem gosto dessa palavra no meu vocabulário, eu costumo não usar de culpa, porque assim, eu estava com medo mesmo, né? Porque eu já estava com um hábito de fazer cursos até a parte do de graça. Quando chega na hora de cobrar, não, eu não vou porque eu não posso, eu não vou porque eu não tenho. Eu fiz mais de um, não necessariamente de finanças, digo de culinária, de terapia holística, de não sei o que, e aí eu já estava habituada, porque a gente constrói hábitos de eu vou ali, até quando chegar num negócio para pagar, daí eu volto, entendeu? E assim eu estava fazendo, porque eu não posso. Assim, na verdade, eu sou a pessoa que mais me poda, porque eu vi e confesso que o curso me ajudou muito nisso, assim, eu posso sim, eu posso um monte de coisas. Eu ainda não posso tudo, mas hoje eu já posso até sonhar, né? Que eu não sonhava mais. Hoje eu já posso fazer um plano, assim, eu já sei que um dos acordos que eu fiz, isso vai daqui nem 10, 9 meses, porque agora já estou numa gestação, que eu fiz em 10 parcelas, daqui a pouco já vai sobrar mais um tostão lá do meu contra-cheque, já não vai mais ser 3.700, vai ser um pouco mais. Né? Aí eu já fiz também, eu estou tratando de um outro acerto lá de portabilidade do meu consignado, que isso também vai reduzir, então daqui a pouco, já no próximo mês, quem sabe no mês que vem, porque é um processo mais lento de portabilidade, que eu não quero que mantenha-se o prazo, eu quero que se mantenha o prazo que está hoje, devo 88 Sim. parcelas, então vai ter que se manter esse prazo, e o valor mais baixo, né, eu estou seguindo o método. Então, Sim, o valor tá linda. E aí sobra mais um pouquinho no meu salário. Então, assim, essas coisas, essas ações que são mais de ordem prática e que eu posso fazer agora sem gastar nada, quer dizer, eu não tinha isso sistematizado. O curso me dá essa, entendeu? É como você falou, como é que eu vou assistir 4.000 e sistematizar? Eu já com o curso, eu já fico assim, eu volto lá, eu volto aqui, eu volto ali, entendeu? Então... Assim, e tem algo que você falou, mas eu falei culpa, mas é para te explicar assim, do tipo, cara, que tem alguma coisa, e assim, ó, sendo muito honesta com você, eu sabia que as pessoas me falavam que elas não tinham dinheiro, é óbvio, eu trabalho com quem tem dívida, então isso para mim é muito claro, mas não é a dívida, é o medo de fazer mais, não é o não tenho dinheiro, dinheiro você tá endividado, você é artista em arrumar dinheiro emprestado, então eu sempre brinco que eu falo assim, não é dinheiro, o dinheiro é só o obstáculo que a gente coloca na frente, isso é bem comum, eu faço isso, bobear até hoje, né, que é dizer assim, não vou fazer isso aí porque eu não tenho dinheiro, mas no fundo é porque você não quer encarar o compromisso, a responsabilidade, ou até mesmo você tá sem coragem. E para mim, normalmente, hoje é coragem. Quando eu falo assim, não vou fazer isso não, porque eu não tô com coragem de fazer isso agora. Não é por causa de dinheiro, né? É coragem, às vezes. Mas quando você fala assim, medo de fazer mais uma dívida, eu queria que você tentasse voltar um pouquinho lá naquela tua decisão de nem ir lá olhar o preço. Eu passei, ou até olhar e falar, não vou nem tentar, porque eu passei por isso uma vez, e eu lembro que foi uma coisa assim, não, cara, isso não vou nem lá olhar. Então, você consegue lembrar um pouco, assim, do que passava na sua cabeça? Qual que era seu plano? Tipo, eu não vou entrar no curso e vou fazer... O que você pensava? Em termos de pensamento, eu estava meio letárgica, assim, sabe? Como eu te falei, eu estava bem desesperançada. E eu só pensava, bom, quem sabe quando sair o 13º? Quem sabe, entende? Assim, são as esperanças de curto prazo, né? Porque se o 13º sai metade em julho, outra metade em dezembro. Tem a restituição do imposto de renda. Então assim, esses são os meus respiros, né? Então, o meu pensamento era esse. E aí, quando você retoma aí a ideia, eu tinha medo de fazer mais uma dívida, na verdade, assim, é porque era esse o meu entendimento raso. Entende? Porque tem muita coisa que só depois que a gente entra no curso é que tira o resto. É que, na verdade, assim, é a falta de hábito de investir em mim. Eu sempre paguei coisas.
eu nem sempre fui uma má pagadora, eu não me considero uma má pagadora, eu considero que eu fui entrando por um caminho que acabei me tornando, mas eu não sou isso, né? E eu sempre fui de pagar, sempre fui de fazer coisa, eu pagava a escola da minha neta, eu pagava o curso para o meu filho, nossa, na época quando surgiu o curso de informática, meu filho era moleque, e aí teve uma empresa que ofereceu pagar em 6 vezes, não sei o que, eu estava doente. Data Plus. Eu nem lembro que o nome do curso que era. Tinha essas Data Plus, que era curso de informática. Isso mesmo, data qualquer coisa. E aí, ele veio com papel, ele acho que tinha 12, 13 anos, e aí eu peguei, assinei, eu paguei o curso para ele, aí o moleque não foi no curso, me deu uma tapeada. Depois eu que fui lá e disse assim, olha, eu vim aqui para ver o meu filho no curso. Ela disse, pois é, ele não está se apresentando, blá, blá. Vocês não me ligaram, vocês não falaram nada. Disse, não, mas é porque é um curso assim, um curso assado. Aí, resultado, tá, como é que eu vou fazer? A senhora pode transferir para alguém? Disse, tá, então vou fazer o seguinte, eu vou transferir para mim, eu que vou fazer o curso. Tudo bem, daí fui lá e fiz o curso para poder digerir um pouco, eu gastei com ele e ele não foi, né? Mas eu não tinha eu não tinha esse hábito de pensar que isso não é, que de fato não é um custo, é um investimento que eu estou investindo em mim, num conhecimento que eu quero, porque esse conhecimento vai me dar mais força, mais suporte para daqui para frente, porque o curso, tem um prazo, tem uma vigência, mas o aprendizado, ele é para sempre, né, assim, porque o que eu tenho visto até então, e eu repito, e eu vou lá e retomo, primeiro essa facilidade, porque, como você sabe, eu cuido da minha mãe, então eu não tenho, assim, vou ficar tarde vendo vídeo, não, eu faço isso de noite, de madrugada, porque daí ela está dormindo, ela está lá gemendo, mas está deitada, daí eu consigo fazer, ouvir, e, assim, meus horários são meio restritos, meio apertados, né, e aí, mas eu digo assim, a facilidade do acesso, daí na hora que eu quero, e mais do que isso, é o aprendizado que eu vou levar eu quero não entrar mais nesse buraco, e para eu não entrar mais nesse buraco, porque um hábito adquirido de longa data, para ele se desconstruir, não é assim, em uma semana, ele demanda mais tempo, né? E cada passo que eu dou, eu vejo assim, poxa vida, como eu perdi tempo, mas ao mesmo tempo eu também não me chibato mais, eu disse, bom, ainda bem que, mesmo tendo perdido aquele tempo, mas ainda estou retomando alguma coisa, ainda dá tempo de eu recuperar alguma coisa, né? Isso é uma coisa interessante. Eu queria te perguntar, eu estou batendo bastante nessa tecla pela informação que você me trouxe. O que aconteceu do período que fechou o curso até abrir de novo? Como é que foi sua vida? Você ficou remoendo essa decisão ou você esqueceu e falou a vida que segue? Não, eu não esqueci nada. Eu não esqueci nada, eu ficava vendo vídeos. Eu ficava revendo vídeos, eu ficava buscando mais vídeos, até assim, aleatório daí, né? Sem uma sistematização. Eu ficava revendo outros vídeos, poxa vida. E assim, muitos momentos assim, poxa, devia ter metido a cara já ali e tal, sabe? Assim, em muitos momentos eu fiquei assim, nessa corda bamba, né? De, poxa, por que eu não entrei? Aí vai ver mais um vídeo, mas é exatamente essa história de o curso, ele é sistematizado. Os vídeos, lógico, embora para você tenha um sistema, mas para quem está aqui leigo, é um monte, é um mundo, e daí você vai lá e clica num, vai lá e lê um outro e tal. Então, assim, para gente que está de fora, né, e que não tem uma compreensão mínima, porque eu vou falar, eu sou uma pessoa leiga, né, nessas questões, e isso me ajuda, mas eu tenho que aprofundar. Na pesquisa é assim, né? A gente, eu tenho uma coisa aqui que me incomoda, mas aí para eu poder tirar esse desconforto, eu vou ter que aprofundar isso. Então, para aprofundar, tem que mergulhar mesmo, não tem jeito. Perfeito. Obrigada por você ter me respondido com tanta propriedade assim, e eu queria te perguntar, por fim, o que foi, assim, o fator para você tomar a decisão, eu vou entrar, eu não vou mais ficar sozinha? Essa frase é um conforto para quem é sozinho nessa vida. Assim, você não está mais sozinho. É muito confortável
confortável, é um alento, isso dá um quentinho no coração, assim, porque a gente vai lá para a comunidade, vê as pessoas colocando, alguém viu isso, alguém viu aquilo, tal, não sei o quê, olha, aconteceu assim, aconteceu... Ali vai virando uma família, assim, né, mas é uma família de gente que não se julga, de gente que se ajuda, porque a história do vai estimulando o outro, né? Teve uma outra que disse assim, eu estava afastada, tal, não sei o quê, estou toda atrasada, estou toda atrapalhada, mas, gente, ver vocês aqui, olha, eu estava com esse problema, com aquele outro, não é uma justificativa, é a pessoa dizendo, eu estava afastada, mas agora eu voltei, assim, lendo vocês, eu vou retomar de novo, tal, não sei o quê, porque isso pode acontecer, né? O caos financeiro, ele é quase como um vício, sabe? Faço muita analogia. O caos financeiro, a gente acaba se habituando com ele. E, assim, a gente perder a esperança é uma coisa... Não dá para viver sem esperança. É a história de olhar para a janela, para os remédios, é de pensar, olha, já passou pela... Ver fui num cara que me chamou, um advogado, dizendo, você tem que pagar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque senão não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu saí do escritório e olhei um ônibus e pensei assim, eu vou me jogar embaixo do ônibus. Sabe, assim, a sorte é que a minha cunhada morava ali do lado, daí eu peguei, subi e cheguei lá na casa dela chorando, ela assim, não, a gente vai vender a máquina, a gente vai vender não sei o quê, calma, assim, é tão desesperador que a gente só fica pensando aquilo que eu digo assim, como eu sou uma pessoa que acredita em Deus, é tudo contra Deus, né, porque pensar, o maior presente nosso é a vida, e Deus não nos quer infelizes, e assim, a gente dá passos, mas esses passos também não são... Ninguém quer estar aqui, ficar o tempo todo se machucando. O curso, eu vou dizer antes do curso, obviamente, assim, né, os seus vídeos, eles fazem muito isso, assim, eles fazem a gente não querer mais olhar para o ônibus, nem para a janela, nem para os remédios, sabe? E isso, para mim, é muito intenso, porque apesar de, é possível sim. E assim, quando a gente entrou no buraco, a gente entrou lá atrás, né? Então demorou para chegar até aqui. Aí agora para sair, não vai sair de hoje para amanhã. Eu sei disso, eu já tenho consciência disso, mas essa consciência eu adquiri através dos vídeos, através do curso, entendeu? E assim, antes eu tinha vergonha de tudo, como eu falei até para a pequena, eu sou muito tímida, mas é uma timidez assim, é uma coisa de estar sempre querendo me proteger, né? Porque eu me sinto assim, eu estou sempre precisada de proteção. Mas agora, às vezes até quando bate umas coisas assim meio ruim, aí eu vou lá e vejo a comunidade, todo mundo escreve. Só o fato de eu dar uma curtida sabe, que foi bacana, aquilo assim já me sinto mais aliviada. Eu sou ansiosa, esperar pelos retornos das coisas que eu encaminho, e aí não vem, e aí eu já penso, eu vou, aí em seguida eu volto, não, mas eu li lá que o fulano, ele disse que demorou tantos meses, que o outro não sei o quê, então acaba se constituindo, o meu conceito de família é um conceito mais ampliado, né? Então, assim, eu me vejo com várias famílias, com várias pessoas que eu não conheço fisicamente, que algumas eu conheço a foto, mas eu tenho intimidade com aquelas pessoas por uma coisa que nos une, assim, essa a retomada da esperança. Na verdade, não é assim, eu quero me livrar das contas. É claro que eu quero isso, mas isso é uma consequência das ações. Eu sou muito, muito grata ao MDZ, sou muito grata a você. Olha, aquela pequena que ficava falando lá umas coisas que eu achava assim, meu Deus, que menininha danada, arretadinha, falando umas coisas assim, como é que pode uma pequena daquela ter idade para ser minha filha, me ensinar tanta coisa? E eu sou grata a Deus pela sua vida, porque, assim, eu não tinha mais esperança. E você, com esse curso, com seus vídeos, pode ter certeza, você planta uma semente de esperança no coração de cada pessoa que clica ali. Amém. Eu vim te entrevistar, não era pra você ficar me fazendo chorar, não. Brincadeira. Mas assim, voltando, eu só vou perguntar de novo, porque o que você está me falando está fazendo muito sentido para mim. Eu tenho um desafio aí pela frente, você está me ajudando a transformar esse desafio aí numa missão mais leve, né? Agora você que está me ajudando.
no momento que eu entendi que você falou assim, cara, no curso vai estar sistematizado, mas o que você acha que foi crucial para você falar assim, eu vou? O que eu acho que foi crucial para eu entrar no curso? Bom, como eu falei, eu já estava maturando da primeira, a semana ela é danada. A semana ela bota um monte de coisinha assim, ó. E aí, vai ficar parado? E aí, sabe, é aquela coisa de vai para academia ou vai ficar dormindo, né? Então, mas aquilo vai ficando assim, ó, vai ficar. E aí, vai ficar parado? Tem uma portinha, tem uma portinha. Vai ficar olhando para a janela? Tem uma portinha. Vai ficar olhando para o remédio? Tem uma portinha. Aí, assim, é uma escolha, né? Porque tudo na vida é uma escolha, mas tem determinado momento que a gente fica nessa letargia, quando a gente perde a esperança. E essa assim, eu faço muita analogia. O que essa semana faz é ficar assim, ó, na consciência da gente. Ei, tem uma portinha. Entende? É isso que eu vejo. Assim. Então, quando eu não vou, eu estava muito assim, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, até que deu o clique de isso não é um gasto, mulher, tu não vai fazer uma dívida, tu vai conseguir porque é possível, tu tem que fazer isso. É a coisa do anjinho e do capetinha, né, que fica ali. Não, isso não é um custo, isso é um investimento. É porque é difícil de eu falar, como é que eu vou fazer investimento em mim? Eu tenho uma mãe de 84 anos, eu tenho uma neta de 13, que fez 13 recentemente, eu tenho um filho, eu tenho um monte de problema, como é que eu vou investir em mim? Se eu não vou lá para comprar tinta para cabelo, como é que eu vou investir em mim? E passado aí, né, apenas, né, nem 2 meses deu ainda, como é que você enxerga? Você acha que foi um investimento para você ou um investimento para você e para toda a sua família? Como é que você está hoje, depois dessa decisão? Eu vou dizer uma coisa. Primeiro eu. Então, assim, primeiro eu, foi investimento em mim. Investimento em mim, porque quem dorme comigo sou eu, né? Quem dorme com a minha consciência sou eu. Então, assim, dormir e poder respirar, e poder dormir de verdade, assim, não pensar assim, ai meu Deus, não ficar com aquele monte sabe, de interrogação. Eu consigo dormir, então isso é lógico que isso se reflete, né? Toda mudança positiva que tem na gente se reflete no mundo, né? Mas primeiramente assim para mim, assim, eu tô, você não tem ideia do que você não tem dimensão do que você faz, porque eu tô arrumando meus dentes, entende? Assim, eu tô investindo em mim, entende? Eu não sorria mais, né? Tava dando graças a Deus pela máscara. Porque eu fui me deixando de uma tal maneira que é o que eu estava falando para você, a história da janela, entendeu? E assim, agora eu já estou conseguindo até sorrir, estou no processo. E assim, eu estou entendendo muito mais. E olha, eu tenho bastante idade, já aprendi bastante coisa, mas a gente nunca aprende tudo, né? E assim, cada vez mais, para mim faz sentido essa história do processo. Eu valorizo cada moeda, assim como eu valorizo cada procedimentozinho que eu consigo fazer, e assim, as pessoas, se elas vão notar ou se elas não vão notar, assim, já não é mais o fundamental para mim, entende? Assim, a história de ser aprovada é relativa agora, porque eu que tenho que me aprovar primeiro, eu que tenho que fazer as coisas certas, eu tenho que usar a minha razão integralmente, né, a meu favor, porque isso não é egoísmo, eu também entendi isso, e foi a partir daí, não é egoísmo, é porque se eu tiver mal, não tem nada que eu consiga fazer para resolver o problema dos outros. A história da como é que chama? Comissária de bordo, né, que fala lá no despressurização, cai a máscara, bota primeiro para poder, é o teu filho que está do lado, se tu for ajudar primeiro, tu vai morrer, o teu filho vai morrer também. É a pessoa que a gente ama muito, né? Então, assim, o curso é isso para mim, entende? É a minha máscara, assim, a minha máscara de oxigênio. Então, eu estou me sentindo, eu não consigo mais, assim, muito descrever como que eu era. Não consigo, assim, eu estou mais distante daquela que eu era antes, né, antes do dia que eu tomei a minha decisão, assim, eu virei virei uma chave, mas eu entrei num portal, assim, esse portal eu sei que ele me tirou muitas vendas, eu sorrio hoje, né, eu chego na janela e dou bom dia a Deus, eu dou bom dia pro dia, pode estar chovendo, tudo, porque o dia lindo a gente que faz, assim, e tem expectativa,
tenho expectativa sim, mas é expectativa razoável, não é nada que me angustie. É de olhar o e-mail, ver o que tem de novo, o que o consumidor.gov mandou, o que o banco retornou, entendeu? Estou olhando coisas que eu não olhava antes, né? Olhei uma fatura do banco que eu acertei o acordo de fazer... Lembra? Eu coloquei na comunidade lá, olha, eu peguei um cartão com Benedetto, o negócio não acaba nunca, e aí eu consegui o acordo, e aí faz o quê? O valor congelou, aí fechou em 10 parcelas, dessas 10, quando vem a fatura de desconto, 5% que já está descontado ali em folha, e daí ainda fica um valor menorzinho para pagar. Nossa, eu estou feliz da vida com esse é um deles, né? E aí eu estou feliz da vida. Quando eu fui pegar a fatura para olhar, tinha lá um seguro prestamista. Mas o curso já tinha me mostrado esse negócio de seguro prestamista. Não dá para só pegar a fatura para pagar. Já fui lá, já fui no saque e disse, olha, tem assim, tem assim. Mas foi uma felicidade só. A menina, pois é, não, querida, olha, isso é meu direito. Eu nem sabia que tinha seguro prestamista aqui, mas a gente vai ter que resolver isso, tá, querida? E aí já está lá o meu protocolozinho, o nome da menina, a data, tudo acertadinho. Ela disse que na próxima fatura, que é a 8ª, e daí fica faltando, né, menos para poder sobrar esse dinheirinho na minha conta, aí ela disse que vai ser deduzido da próxima fatura. Não é bom isso? É uma maravilha isso, e é por isso que eu digo, cada moeda tem que ser valorizada, né, porque é suada para a gente pegar também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou voltar rapidinho só para te perguntar o seguinte. Quando você olha a Beth de 2, 3 meses atrás, antes do MDZD, antes de participar da semana, e olha a Beth de hoje, você considera que você saiu do caos financeiro e seu salário está sobrando? O que você me diz sobre isso? O que eu digo é que eu estou no processo, eu já estou bem melhor, porque antes eu não poderia dizer para você o quanto que é o meu valor líquido, porque na verdade eu não recebia esse valor, né? Ficava a maior parte no banco. Entendeu? O que restava era muito menos do que isso. E assim, ter que viver com menos de 500 é bem complicado. Você chegava a ter que ficar com menos de R$500 para poder passar o mês? Uhum. Certo. E Beth, você falou um pouco da sua vida, como é que está hoje para mim. O que você acha que foi o maior benefício que o método entregou para você nesses dias que você está aqui? Eu já vou perguntar um pouco dos seus acordos, mas qual foi o maior benefício que teve na sua vida? O maior benefício que teve para mim foi, primeiro, ver que existe alternativa para além da janela, que olhar o sol é bem melhor, né? E mais do que isso, assim, de eu poder olhar um pouco para mim. Entende? Não ficar olhando só para fora, só para o que tem que fazer, né? De tentar me ver. Sem contar que, sim, o primeiro deles é sobrar o teu salário no mês é bem melhor, né? A proteção salarial é o que dá um respiro, assim, essa respirada profunda, e a gente nunca sabe se isso é possível, nem imagina que isso seja possível, entendeu? E como que foi essa coisa do salário sobrar? Como é que você se sentiu? Isso foi faz quanto tempo? O que você fez nesse mês? Me conta um pouco disso. O que eu fiz, guardar tudo o meu possível, mas eu comprei tinta para o cabelo. Eu fui fazer um lanche também, que eu precisava fazer um lanchinho, tomar um suco ali na esquina. E não fiz muita coisa assim diferente do que eu faço, mas eu comprei coisas que não são supérfluas, para mim são importantes, assim, né? E aí também estou fazendo a minha reservinha lá, não tem muita coisa, mas tem um dinheirinho guardado lá também, que daqui a pouco tem mais conta para pagar, tem mais coisa para fechar, mais acordo, e aí tendo um dinheirinho reservado é sempre melhor para aproveitar a proposta, né? E me conta dos seus acordos. Você fechou 2 acordos ou foi um acordo? Eu não me recordo agora. Peraí, deixa eu lembrar. Primeira coisa que aconteceu foi a proteção salarial, óbvio, né? Que é o primeiro passinho, né? Aí a segunda coisa que eu fiz foram 2 acordos. Um acordo com um cartão. Eles estavam cobrando 6 e pouco, fechou por 200, 10 parcelas de 200. Aí, de 6 e pouco para 2, assim, né? Não tinha nem muito o que pensar. E
o cartão do consignado, que eu consegui fechar esse valor, congelar o valor total e fazer esse parcelamento em 10 parcelas também, e aí descontar dos 5%, né? Então eu deu 252, se não me engano, mas aí eu desconto os 5% que são descontados na parcela, então na faixa de 100 e alguma coisa assim, entendeu? Sim. E agora para esse mês, que é a segunda parcela, né? Agora para esse mês, eles vão abater, que é essa a minha expectativa, que eu estou aprendendo isso, um aprendizado fantástico com o curso, é exatamente isso assim, ó, ficar em paz, esperar. Porque o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora eu tenho que esperar o retorno. E esse retorno não é quando eu quero, é o retorno que eles vão me dar, e aí quando eles me derem eu tenho o próximo passo, né? E aí, agora na próxima fatura, que é a segunda das 10, que daí só vai faltar mais 8, a segunda fatura eles vão abater o seguro prestamista que eles morderam. Olha, que não é nada, não é nada, é mais que o valor da parcela. Então, provavelmente, essa parcela de segunda aqui vai zerar. Sim. Isso é eu vou, pra gente encerrar, teve uma coisa que passou aí que você falou, que eu acho que talvez você tenha essa sensação de que é bobo, né? Cara, como é que você se sentiu de poder pegar o teu salário inteiro na mão, comprar sua tinta e tomar um lanche? Você falou uma coisa disso, tem um vídeo da Edna que ela fala que a coisa melhor que ela fez foi ir no Burger King comer um lanche. E aquilo me marcou muito, marcou toda a minha equipe aqui. E não é uma coisa boba, sabe? Eu queria saber como é que você se sentiu nesse mês, que com quantos dias de curso o seu salário estava protegido? Foi uma sensação indescritível, ver que estava lá e que ia permanecer lá, entende? Né, ter juros, não sei o quê, é como se fosse assim, alguém tá beliscando tudo na gente, né? E aí assim, entrou e ficou. Eu confesso assim, dá uma certa angústia em determinados momentos, porque como a outra pequena falou para mim, assim, não se muda de vida de uma hora para outra, porque a gente não mudou para baixo de uma hora para outra, e também assim ninguém sobe de uma hora para outra, mas dá assim, teu saldo negativo lá no outro banco onde eu devo, tal, não sei o que, saldo tá tanto, mas assim, às vezes eu olho aquilo e depois eu lembro assim, não, mas peraí, primeiro, eu não estou mais sozinha, e outra, eles estão fazendo isso, mas eu já mandei a carta dizendo que não era para descontar, que não era para não sei o que, e já encaminhei acordo, então eles têm que responder pelo acordo e não pelo que eles estão montando na conta. Então, isso está me dando uma tal de uma paz. Então, a história do Além do Horizonte tem realmente assim, um lugar maravilhoso. E eu vou chegar lá. Porque eu já estou no caminho, já estou no processo, né? Amém, amém, amém. Você me emocionou muito. Obrigada pela honra de poder entrar através da telinha do celular aí na tua casa, de poder proporcionar esse curso para você assistir a hora que você puder assistir. Tem uma coisa boba, né? Que às vezes a gente pensa que é bobo, né? Aqui, assim, nessa parede, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ó. Aqui, tá um pouco do que eu vou falar quando eu for falar do curso. E às vezes a gente pensa que é um curso online. Cara, você poder estudar sem precisar pegar ônibus, sem precisar deixar sua mãe sozinha, que eu acho que nem é uma possibilidade, ela não pode ficar sozinha, né? Então, assim, e você poder fazer daí, do momento que você tá ali pra você, que ela tá descansando, ela tá ali, pode parecer uma coisa boba, mas às vezes a gente tem medo de vender o curso. A gente fala assim, ai meu Deus, já vão lá pensar que eu tô aqui só para vender curso, mas foi através da telinha desse celular aí que você sentou, separou o material, pegou as moedinhas, foi lá na papelaria, e deu um voto de confiança para você. De tudo que você me falou, a coisa mais bonita que ficou para mim foi você ter dado um voto de confiança para você. Porque, cara, vai chegar uma hora que você, mesmo sem acreditar em você, vai ter que dar um voto de confiança para você. Porque quem fez tudo isso daí foi você. O método foi o barco que te levou para esse lugar além do horizonte. Quem remou, quem decidiu entrar no barco foi você. Obrigada em meu nome, em nome de toda a minha equipe. Obrigada por ter vindo aqui falar comigo de todo o coração. Queria te dar um abraço, mas como eu tô longe, sinta-se abraçada à distância, tá bom? Eu agradeço imensamente, viu? É uma honra e, assim, uma satisfação poder falar assim com você. Eu digo pessoalmente, né? Mas, assim, uma maravilha. E, assim, essa sensação que o curso dá, essa sensação de estar em casa, assim, de que vem cá, vamos sentar aqui, sabe? Assim, é essa sensação. Eu agradeço imensamente por tudo que você faz, não é só por mim, você faz pela minha família, né? Você sabe disso. E, assim, por tudo que você faz por tanta gente.
Na verdade, o seu trabalho, ele muda a vida das pessoas positivamente. E, assim, as pessoas podem falar o que quiser, mas só quem está dentro é que sabe, assim, o que acontece. Essa transformação, ela é real. Poder sorrir, poder fazer coisas, tomar um suco lá na esquina, com salário limpinho, tá? Isso é fantástico. Mas a gente só dá valor quando a gente não acessa, quando a gente não tem. Então é muito fácil reclamar. Outra coisa que eu tenho aprendido também é se justificar menos e fazer mais, assim, porque se justificar, a gente não sai do lugar. Eu me justificava, mesmo inconscientemente, mas, assim, é uma coisa que eu tento não fazer mais, não reclamar e não justificar. Eu vou à luta, assim, porque eu posso. Agora eu estou revestida aqui de MDZ para tudo que é lado. Muito obrigada, querida, que Deus abençoe muito grandemente a sua vida, que Deus abençoe seus caminhos, que Deus abençoe a sua família, e que, assim, você consiga semear ainda mais esperança no coração de mais pessoas, como você semeia no meu, viu? Amém, amém. Deixa eu mandar um oi para sua mãe aí. Deixa sim, peraí. Ô, mãe. Como é o nome dela? É Terezinha. Olha só, minha mãe, que linda que ela é. Oi, dona Terezinha, tudo bem? Oi, amada. A senhora chama Terezinha por causa da Santa Terezinha, do Menino Jesus? Olha, querida, eu fui entregue na igreja para Santa Terezinha, mas eu queria que fosse outro santo, São Jorge, Santo Antônio, Benedito, né? A minha madrinha não tinha nome, eu fui abandonada, entende? Eu não tinha nome e fiquei muito doente. Aí a minha madrinha pediu licença e me entregou para Santa Terezinha. Ela me curou, mas é uma sofredora, filha da mãe, né? Vai sobrar ela, né? Aparece no café com azeite. Tá bom, combinado. Eu sou apaixonada por Santa Terezinha. Eu sou apaixonada por Santa Terezinha. Realmente ela se lascou muito na vida. Sua mãe muito autêntica, ó. Um beijo para você, Beth. Um beijo para ela. Deus abençoe, tá? Amém. Muito obrigada. Tchau, beijo.